Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo de 3 salmos, né? Nessa manhã, que mais um dia que o Senhor nos dá de vida, que glorificado seja bendito o nome dele de eternidade em eternidade. E no Salmo 112, verso 9, fala: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. É interessante que a fé sem obras é morta, mas não adianta também ter só obras sem ter sido nascido de novo. A religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é amparar os pobres e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo manter-se incontaminado do mundo. Isso está em Tiago 1, 26 e 27. O que significa isso? Adianta só eu dar aos pobres? Não. Eu tenho que me manter incontaminado do mundo. Isso chama-se santidade. É você estar no mundo e ser luz no mundo. Não ser um com o mundo, fazer a diferença no mundo. Infelizmente hoje, os crentes e o mundo são iguais. Não há diferença mais. Mas Deus nessa manhã, Ele te exorta à santidade. Deus nessa manhã, Ele te exorta a voltar para o santuário, que é a presença dEle. Deus nessa manhã, Ele te chama a arrepender dos seus pecados, a entrar no caminho estreito e apertado, deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo que é Jesus. Em Mateus capítulo 5, de 16 em diante, diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A glória não é sua, a glória das coisas que você faz é de Deus. Por quê? Porque Ele que te dá força, é Ele que te sustenta. Toda boa dádiva desce do Pai das luzes, do qual não há sombra de variação e mudança. É interessante que muitas religiões do nosso meio apregou somente as obras. O espiritismo kardecista, as boas obras, vai impedir de você ficar reencarnando. Ou seja, não é o sacrifício de Jesus que salva, mas é as obras. Se você tiver obras, mas não for salvo, só as obras de nada vão te servir. A Bíblia diz que as nossas obras diante do Senhor são como trapo de imundície. Se você não sabe o que é o trapo de imundície, é o pano de menstruação que as mulheres usavam na época lá do deserto, na época lá de Israel, na época de Jesus. Aquilo que a nossa mão direita fizer, a esquerda não saiba. Mas toma posse desse salmo. Ali diz: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. No Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que há um jovem, e ele chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: conhece os mandamentos? Ele fala: eu tenho observado todos eles. Não matarás, não dirás falso testemunho, não roubarás. Aí Jesus vira para ele e fala: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois segue-me. Porque é algum pecado ser rico? Pecado é ser avarento. Mas a riqueza dele era o ídolo dele, o dinheiro dele era o ídolo dele. Jesus falou: vai lá e larga o seu ídolo e depois segue-me. Seguir a Jesus é crer nele. Não adianta dizer eu acredito em Jesus e não obedeço nada do que ele faz. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu triste por ser dono de muitas propriedades. É interessante que há um evento quando Jesus vai ser preso, lá no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que acompanhava ele um jovem vestido unicamente de um lençol, e eles tomaram o lençol dele e ele fugiu nu. Muitos teólogos dizem que esse jovem é João Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos, que ele era um homem de posses, rico, e que no momento ele saiu triste por ser rico, mas depois ele mudou de ideia e não tinha nem a roupa do corpo mais, mas somente um lençol. Olha que coisa, como é que a palavra de Deus, ela nos ensina nessa manhã. Deus nessa manhã quer que você largue o seu ídolo. Ídolo pode ser marido, filho, carro, moto, dinheiro é o maior ídolo hoje no meio dos crentes. O culto ao corpo, a sensualidade, a promiscuidade sexual, a idolatria com cantores gospel, com pastores que cobram para pregar, que cobram para você poder assistir uma baboseira, um evangelho furado para massagear o seu ego. Distribuiu, deu aos pobres. A sua justiça permanece eternamente. Crer em Jesus é andar com Ele. E eu vou te dizer mais uma coisa. Tudo
tudo que você abrir mão por causa dele é pouco, é zero, perto do que ele fez por você naquela cruz. No Salmo 113:7 diz que ele ergue do monturo o desvalido e põe para sentar com o príncipe. O maior testemunho de Deus é transformar uma pessoa que não vale nada. Esse é o maior testemunho, é uma mudança de caráter. Mas Deus, nesse salmo, o salmista diz que ele ergue do monturo. E monturo hoje não quer dizer só pobre financeiramente. No monturo da falta de fé, no monturo da falta de caráter, no monturo com seus casamentos destruídos, vivendo uma vida de fachada, de hipocrisia. Monturo, são escravos desse mundo, escravos da sensualidade, escravos dos vícios. Crente hoje, beber e fumar é normal. Misericórdia. Ore para Deus. Se você está nessa situação, você está no lixão. Lixão não é quem que está doente, não. Porque quem está doente com Jesus, se morrer, não morre mais. Mas lixão são esses pastores que só pregam prosperidade, que só massageiam o seu ego. Além dele estar no lixo, estão levando você também para dentro do lixo. Leia 1 Timóteo capítulo 6, de 6 a 10. Deus manda você fugir dessas coisas. Segue a misericórdia, a piedade, o amor, a constância e a fé. Tome posse desse salmo na sua vida. Pois Deus pode te erguer hoje e te colocar de volta com o príncipe. Você sabe o que é um príncipe? Um príncipe e uma princesa é um homem de Deus e uma mulher de Deus. É Deus te colocar para andar no meio de pessoas cheias de fé, de esperança, pessoas que vão te edificar, pessoas que vão, muitas vezes, não falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa de ouvir. Que Deus nessa manhã possa te levantar e que te ponha de novo a andar com príncipes. Corra atrás da palavra, corra atrás de Jesus. Jesus é a palavra. Culto que não tem palavra pode levantar e ir embora. Você está perdendo seu tempo. Busca a justiça, a misericórdia, o amor, a constância e a fé. O Salmo 114:1 fala que Judá se transformou no santuário do povo que saiu do deserto. Mas Judá é uma tribo. E por que o salmista disse que Judá se transformou no seu santuário? Leia Gênesis 49, de 8 a 10. Judá foi o escolhido para que dele viesse o Messias. Jesus é o leão da tribo de Judá. E diz que de Judá sairá o cetro de rei, que as outras 11 tribos se prostrarão diante dele, e todos os povos se congregarão a ele. O leão da tribo de Judá brevemente voltará. E ele não volta como cordeiro, ele volta como juiz. Você está preparado para apresentar diante do pastor e bispo da sua alma, Jesus de Nazaré? Fala que Judá se transformou no santuário. Você sabe o que é santuário? É morada, é tabernáculo. A nossa morada é o Senhor, mas para você entrar na morada, você tem que entrar pela porta. A tribo que comandava a porta do santuário é Judá. Jesus falou, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará, achará pastagens. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz, terão um pastor. Escute a voz do seu pastor. Jesus hoje, ele não quer salvar só você, ele quer salvar você e a sua família. Coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, na sua casa, nos seus sonhos. Judá, o leão da tribo de Judá, quando ele morreu, quando a sua carne foi rasgada na cruz, o véu que separava da nossa presença com a presença de Deus já não separa mais. Hoje você pode conversar com o Criador do universo. E hoje você pode ajoelhar no seu quarto em secreto, falar com seu pai em secreto e ele vai te escutar, desde que você fale a ele, em nome de Jesus, em nome daquele que te levou para o santuário, em nome daquele que rasgou o véu na sua própria carne. Você fala com o pai hoje porque os seus pecados foram pagos no filho dele. E hoje você tem acesso. Você recebe vida, porque o doador da vida, você está conectado a ele através de Judá. E toda injustiça que você vê hoje, esses políticos corruptos, bandidos, igual nós estamos vendo aqui no nosso país, matando milhões de pessoas de fome, engodando no seu dinheiro, na sua concupiscência, eles vão ter que prestar conta
diante do juiz de toda a terra. Essa manhã é uma manhã de reflexão para mim e para você. Procure agradar aquele que é o dono da sua vida. E o dono da sua vida é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. Para de correr atrás de coisa que não é nada. Preocupa em correr atrás da salvação dos seus parentes. Preocupa em buscar permanecer nesse caminho estreito e apertado. Abra mão do seu eu. Abra mão do eu acho, eu tenho, eu posso. E coloca Deus pode, Deus tem, Deus me deu, Deus é bom. Muda. Agradece mais e pede menos. Muda. Seja uma bênção. Esse é o seu papel. 24 horas, ser bênção durante a sua peregrinação aqui nessa terra. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus, você e a sua casa.